Cara, Rodrigo, Bom, de novo, tem um tempão que a gente não se fala. E eu te perguntei se tu teve em Israel esses últimos tempos aí com o que tá acontecendo. Tem literalmente uma guerra rolando lá. Tu falou pra mim que foi esse ano escavar. Eu né? estava escavando em Laquis, a gente estava escavando lá já há 3 anos. E depois de Laquis eu fiz uma viagem também com a Aline, que já esteve aqui. A Aline. Escutamos algumas sirenes lá. O que são sirenes? Quando vem um ataque de míssil sobre Israel, ele tem vários sistemas de defesa. Tem o Sling David, tem o Iron Dome, que interceptam os mísseis. E agora, quem está mandando não é mais o Irã, porque depois que o Trump jogou tudo lá, o Irã aquietou. Mas o Iêmen ainda fica, pelo menos uma vez por semana, mandando. Só que o Iêmen não tem o poder bélico que o Irã tinha. Então manda cada semana manda 1, 2, aí a sirene toca, mas quando ela toca é só por uma precaução, mas às vezes o míssil já foi abatido antes de entrar no território israelense, sabe? Então tu tava suave lá. Tá suave. Nas escavações lá nós escutamos a sirene 3 vezes, depois quando eu voltei com a Aline uma vez apenas. Eu não sei como é que está agora, tem 2 ou 3 semanas que eu voltei de lá. E as pessoas continuam tendo a vida delas normalmente. Em Gaza, realmente, a coisa tá complicada, tá esquisita. E a gente está pedindo a Deus que esse conflito termine logo, que liberem os reféns, que pare os ataques também a Gaza e tudo. Mas é muito difícil você, dentro de um escritório, emitir opiniões sobre um conflito que você não está lá, não está no dia a dia. E tá muito longe também, lá do outro lado. Lá do outro lado. E a cabeça, uma coisa que o pessoal não entende no Brasil também, é que a cabeça do pessoal do Oriente é diferente da cabeça do ocidental. Isso é difícil das pessoas entenderem. Em muitas coisas. Então, às vezes, a gente julga com o nosso código de valores coisas que para eles não é aquilo e pra gente você tá entendendo? Então tem uma série de elementos assim que devem ser colocados. É triste, e não é só lá, né? Nós estamos tendo também a Rússia com a Ucrânia. Tem umas guerras na África. Exatamente, temos uma situação conflituosa aqui na Venezuela também. Temos as guerras não bélicas, mas que são guerras de palavras, com assassinato de reputação. O mundo está de cabeça para baixo. Tá certo? Isso é uma realidade. Isso é interessante. Eu ia te perguntar sobre como não a técnica, mas, por exemplo, você falou que estava lá escavando. Vocês estão procurando alguma coisa específica ou vocês estão escavando uma área para ver o que acha? As duas coisas. Só que o procurando uma coisa específica é bom explicar. Porque o pessoal tem uma ideia de escavação arqueológica à la Harrison Ford, Indiana Jones, né? Ou pensa que a gente coloca a pá. Eu lembro que até um cara que admitiu pra mim que ele depois passou a me respeitar, mas ele pensava que era assim, era o Pirula. Ele pensava que era uma coisa meio assim, a Hollywood, que eu colocava a pá na picareta, na mochila, ou a picareta, aí eu ia com a Bíblia debaixo do braço, chegava lá, bom, foi aqui que teve a batalha de Davi com Golias. Aí escavava, encontrava 5 pedras, provei. Não é assim, o trabalho é científico, é metódico, é demorado, tá certo? E essa escavação que nós estamos fazendo em Laquis, ela começou nos anos 1930. E até hoje estamos escavando lá. E o que nós estamos procurando nesse caso? Nós estamos querendo ver se há indícios de um reino unificado de Davi. Essa é uma temática muito importante. Né, esses dias eu vi um camarada da internet aí falando contra. Eu falei assim, não, porque todo mundo sabe que é o mítico reino de Davi. Eu falei, não, ele não escava lá, ele não sabe o que ele está falando, né? Hoje nós temos evidências que o reino de Davi unificado existiu, evidências muito fortes arqueológicas. Eu vou dar alguns exemplos para você. Algumas das críticas que o pessoal falava que Laquis não podia ser uma fortaleza daquela época, porque eles diziam assim, olha, essa cidade não era amuralhada na época de Davi, Salomão e Roboão. E a Bíblia fala, por exemplo, que Roboão fortificou as muralhas de Laquis. Só que desde os anos 1930 até agora não tinham encontrado a muralha correspondente à época de Roboão. E muitos críticos da Bíblia trabalham com assim, a ausência de evidência e evidência da ausência. Você tá entendendo? Então, quer dizer, não é por aí. Aí nós encontramos lá uma muralha, no nível 5. O que é o nível 5? O nível 5 é o seguinte, imagina que aqui você tem uma cidade, essa lata aqui é uma cidade construída, e aqui tem casas, ruas, praças e tudo mais. Aí vem guerra, terremoto, abandono, ação do tempo, essa cidade é abandonada e destruída. O monturo dela fica aqui. Depois chega outro grupo,
e faz um assentamento acima, porque não tinha um trator para sair limpando tudo. Aí repete-se o processo, guerra, terremoto, destruição, aí vem outro grupo. Com o passar do tempo, você vai fazendo camadas de assentamento. Então, quando a gente escava, você está escavando literalmente um bolo arqueológico, igual o bolo de aniversário mesmo, tem a camada de chantilly, chocolate, massa. Você vai escavando, o que está mais embaixo é mais antigo. O que está em cima é mais recente. Então você tem que fazer um trabalho muito meticuloso para saber datar qual camada a que período pertence. Então nós usamos técnicas de datação relativas e absolutas. Absolutas é o carbono 14, por exemplo, o potássio argônio, e outras que a gente poderia mencionar aqui, né? A termoluminescência, pela cerâmica, o tipo da cerâmica que você encontra, os estratos. Então, o nível 5 equivale àquilo que, em linguagem arqueológica, eu chamaria de período do ferro 2. Falando em linguagem bíblica, 730 a.C., ou linguagem histórica, não bíblica. Aí, o que a gente fez? Como é que você vai saber que aquela pedra é daquele período? Primeiro, a gente analisa a cerâmica que foi encontrada ali. E além da cerâmica, hoje existe uma coisa que ajuda demais na arqueologia, que são novas técnicas de carbono 14, que você precisa apenas de uma amostra desse tamanho aqui, olha. Vou ter que colocar aqui, olha, para datar. Porque o problema do carbono 14 é que ele destrói a amostra. Então, como é que eu vou, por exemplo, datar os manuscritos do Mar Morto? Mas se hoje eu preciso apenas de um pedacinho assim, então eu consigo datar a argamassa daquele muro apenas pelo resto de palha que está ali no reboco. Entendi. Que a palha é material orgânico. Com carbono 14 você data o material orgânico. Então a gente pega a palha de vários pedaços ali daquele muro, e é um muro com pedras da argamassa, e quando você data de vários períodos, de vários locais, melhor dizendo, ela dá o mesmo período, 730 a.C. A gente trabalha com a margem de erro para cima e para baixo, mas é época de Roboão. Esse é apenas um indício, e a gente publica artigos científicos sobre isso, e com isso nós estamos mapeando o que seria um reino unificado. Como é que eu sei a extensão de um reino unificado no passado? Não tinha uma placa que dizia o seguinte: você está deixando São Paulo, daí você volte sempre. Não existe isso. Mas você tem algumas fortalezas de fronteira, isso é interessante observar. A mudança de arquitetura de um lado para o outro. Por exemplo, não sei se você já veio de carro da Bahia para Minas Gerais ou de Minas para o Espírito Santo, que você cruzou de um estado para o outro. Você nota, principalmente no interior, muito diferente o estilo de construção das casas. Tá, é verdade. Por exemplo, a galera que está assistindo a gente, pega o interior da Bahia e compara com o interior do Rio Grande do Sul. O estilo de casas é bem diferente. Pega Goiás e compara com o Rio de Janeiro, é outro estilo. Então a gente analisa a mudança de arquitetura. A gente analisa também se há fortalezas de fronteira mantendo a mesma arquitetura. Se essas fortalezas estão mantendo a mesma arquitetura, é porque aqui estão os limites daquele império. Aqui já mudou. É uma capital com um palácio, e nós temos isso em Jerusalém. É o mesmo padrão religioso, o mesmo padrão linguístico, elementos políticos. Então hoje nós temos argumentações arqueológicas para dizer que tem um império, um reino unificado de Davi. Por isso que eu me surpreendi quando eu vi um corte de um amigo meu que estava sendo afrontado por um acadêmico num podcast, falando assim: ô, meu amigo, você está sendo tomado pela... Até interessante, com todo respeito. O cara fala com todo respeito, fala assim: você está sendo tomado pela ilusão da sua religião. Que você está falando de ilusão, você não está tendo todo respeito? Para de ser hipócrita, né? E aí falou o seguinte: você está baseado no mito do reino de Davi. A ciência já mostrou que isso é um mito. Que ciência? Porque eu estou trabalhando com ciência, você entendeu? Com métodos adaptados agora, é lógico. Dentro do método científico tem debates. Tem debate na própria medicina. Vai ter, ou no próprio direito. Eu estou com um advogado aqui, ele sabe disso. Às vezes tem um camarada que vai falar que aquela ação é constitucional e vai ter um outro jurista que vai falar que não é constitucional. Não, é comum, a gente viu, inclusive, recentemente aí, opiniões incrivelmente divergentes, mas extremamente embasadas. Exatamente. Né? Então... Agora, não é correto, porque você está apresentando uma opinião diferente da minha, eu falar que você não é científico. E também, só leigo que fala assim: a ciência provou que... Não, isso eu aceito para uma matéria da revista super interessante, mas não para um camarada que se diz acadêmico. Porque a ciência não diz nada. Quem diz são homens e mulheres que trabalham com método científico.
e às vezes a divergência. Então também não estou querendo com isso dizer que 100% dos arqueólogos validam o que eu estou dizendo aqui. Eu estou sendo coerente. Pode ser que você vai encontrar com um arqueólogo israelense que ele vai negar. Não existiu o reino unificado de Davi. Tudo bem, ele tem o direito de negar, mas ele não pode falar que a ciência provou ou que eu não estou sendo acadêmico ou científico. Ele pode falar assim, o Rodrigo tem uma visão acadêmica diferente da minha. Então a gente quer trazer isso para o Brasil porque passa uma ideia de que Bíblia é livro apenas para Zé Ruela, para lembrar os Simpsons lá, né? Para cara que não pesquisa, que não é acadêmico. Ou seja, já teve gente que perguntou assim, como é que esse cara tem um doutorado pela USP e ainda acredita na Bíblia, né? Eu pensei, como é que você só fica com esse mundinho do ceticismo achando que ele abarca todo o saber do planeta Terra? Mas, Rodrigo, eu vou te falar que eu compartilhava uma visão pelo menos semelhante a essa daí que você tá expondo. Mas também vou confessar que a primeira vez que a gente conversou mudou muita coisa do jeito que eu enxergo, sabe? De verdade. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu falei contigo foi, cara, como é que tu é arqueólogo e pastor ao mesmo tempo? Eu lembro disso. Boa memória, que você tem quanto tempo que eu venho a primeira vez aqui? Faz muito tempo, foi em 2021. Foi, Aí mas aí tu foi dizendo o que é que você faz e quais são os métodos e o que você tá fazendo para valer, e eu entendi. Tá bom, entendi. É perfeitamente possível, na verdade, né? Deixa eu mudar um pouquinho só de assunto, porque a gente estava falando lá de como o mundo tá esquisito com essas guerras, independente do lugar ou do método usado, né?